dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aqueles que estão do outro lado da tela ou do fone de ouvido. Aqui quem fala é o Storyteller Dave, ou então Dave o Storyteller, certo? E eu já começo avisando que este episódio do Story Notes Podcast da primeira temporada é um remake e ele contém assuntos bem pesados em relação à política e também entretenimento mundial. Então, essa é a minha opinião, certo? Fiz de tudo realmente para não ter ofensas e tal, mas de fato é a minha opinião e quem tiver realmente opiniões contrárias pode deixar aqui nos comentários, certo? O campo de comentários é livre, contanto que respeitem as outras pessoas, certo? Eu estarei de olho também. E, do mais, feliz 2024, Feliz Natal atrasadíssimo. Espero realmente que o Papai Noel tenha enchido teu rabo de peru. Essa piada nunca vai parar de ter graça, tá ligado? Mas é isso, Feliz Natal atrasado, Feliz Ano Novo e eu espero realmente que 2024 nos trate bem e que nós possamos chegar vivos até dezembro de 2024, porque todo mundo precisa jogar GTA 6, certo? Então, no mais é isso, seguimos com o vídeo. Life. A cultura pop se remodelou de tantas formas e em tão pouco tempo que mal conseguimos digerir as suas breves e inesperadas transformações. A política, um assunto periódico e com seu espaço reservado, se tornou o processador de todas as obras e as pautas políticas invadiram com tudo, desde o mundo dos heróis até o simplório e desgovernado mundo rosa da Barbie, transformando tudo isso em um conflito geral, nascendo assim um dos maiores e intermináveis fenômenos do entretenimento moderno, a guerra cultural. Olha, tem um tempinho que eu já escuto falar sobre esse termo. Militantes políticos disfarçados de canais nerds e de cultura pop sempre falavam sobre esse tema, seja de forma direta ou nas entrelinhas, dando uma sensação de que ela sempre esteve lá, escondida, mas que só foi descoberta agora. A guerra cultural parece ser algo mais voltado para a direita, uma visão conservadora. Mas se você parar para pensar e ver num espectro maior, até que faz sentido, afinal, a guerra, entre muitas aspas, se resume na direita apontando as inserções de temas políticos no mainstream, muitas vezes em obras infantis e de forma forçadíssima, e na esquerda falando que essas mudanças, essas inserções, até mesmo em temas infantis, são necessários pois a cultura é muito machista e muito transfóbica, colocando vários ismos, vários fóbicos, vários istas, para justificar tudo que vem acontecendo nos últimos 10 anos. Em outras palavras, é uma coisa que até não entendo, sabe? O porquê que eles têm tanta força para justificar realmente a mudança tão brusca em obras já existentes, mas eles não usam a mesma força e o mesmo senso de independência para criar personagens que cumpram os requisitos que eles tanto querem, certo? Eles têm força para justificar a adaptação ou a conversão daquele personagem mais existente, mas eles não têm força para criar um personagem que se adeque às suas mudanças ou então às suas vontades. É meio incoerente, mas isso acontece bastante na guerra cultural. Enfim, com essa discussão eterna, eles vão modificando obras, deformando outras, mudando a crítica mundial. No geral, eles vão desfigurando o entretenimento mundial em busca de uma certeza política que eles nunca vão alcançar. Pelo menos não desse jeito. E vendo esse cenário, eu decidi fazer um exercício. Eu decidi realmente viajar, ou então mostrar para vocês as principais décadas apontadas nessa crítica mundial, nessa guerra mundial, que no caso são os anos 50, os anos 60, os anos 70 e os anos 80. E vamos falar realmente o que aconteceu com o entretenimento geral de lá para cá, utilizando realmente essas 4 décadas como exemplo. E antes que falem que eu pulei a década de 90, que eu pulei a década de 2000 e tal,
Antes que falem isso, eu pulei as décadas de 90 e os anos 2000 porque foram 2 décadas, 2 anos que não, que onde víamos alguma coisa original por parte do entretenimento mundial. A gente não via realmente essa guerra cultural tão ativa quanto é hoje. Então, de fato, não foram anos que contribuíram muito para esse tema. Só foram anos que tiveram suas criações originais e que não tiveram tanta participação na guerra cultural. No caso, realmente, só os anos 50, 60, 70 e 80 que eles têm influência até hoje. Então, de fato, realmente é bom a gente pegar exatamente essas décadas para a gente ter um panorama geral da crítica geral em relação a essa guerra cultural. Com tudo isso dito, vamos começar. Os anos 50. Além de serem os anos dourados e os anos da Guerra Fria, eles também foram anos que firmaram as primeiras fundações do entretenimento no mundo. E antes de você vir com várias pedras na mão, parecendo um maníaco do Twitter, não. Eu não estou anulando os ocorridos dos anos 40. Eu sei muito bem que tivemos a inesquecível aparição de Carmen Miranda no clássico Entre a Loira e a Morena, de Busby Berkeley, de 1941. Também nós tivemos Gilda, do Charles Vidot, em 1946, no caso. E também nós tivemos a banda que deu a identidade musical à franquia de jogos BioShock, a The Ink Spots, formada inteiramente por homens negros já na década de 40. Então, eu sei que tivemos grandes coisas na década passada, mas foi apenas na década de 50 que as verdadeiras cartas foram colocadas na mesa. Nessa década, as pessoas começavam a superar as guerras sofridas pelo mundo nos anos anteriores. Nesse tempo, o mundo ainda tentava lidar com os fantasmas da Segunda Guerra Mundial, lidar com as marcas deixadas não só pelos Estados Unidos, mas também pelos horrores de Hitler e também de toda a sua campanha de neonazismo passada pela Europa, que inacreditavelmente até hoje, nos dias de hoje, até mesmo em lugares como o meu, né, aqui em Salvador, existe sequelas do chamado neonazismo. Então, de fato, mesmo oculto, mesmo sendo pequeno, ainda tem essas sequelas de Hitler da Segunda Guerra Mundial, mas nos anos 50 essas sequelas eram mais visíveis e o mundo estava tentando superá-las. Como todo pós-guerra, seja ele uma retratação ou um fato, as pessoas utilizam a arte para esconder as feridas. Por isso mesmo, o cinema se alimentava de várias formas, trazendo uma grande variedade de estilos de filmagem e roteiros mais elaborados com um conteúdo mais profundo. Naquela época também houve o início da guerra entre a televisão e o cinema, com os grandes estúdios buscando métodos mais atrativos e apelativos para fazer o público pagar por cinema. Era tanta variedade que tinham filmes desde O Salomão e a Rainha de Sabá, de 1959, passando por Quo Vadis, de 1951, e até chegar ao lendário Sunset Boulevard, de 1950. E é claro, não poderia deixar de citar a referência primária da fotografia de cinema, o filme A um Passo da Eternidade, de 1953, que tem a linda cena dos amantes na praia. Então, mesmo sob o pós-guerra, mesmo sob a demanda de criar uma geração que não fosse sofrer com os horrores da guerra, um dos principais meios de entretenimento da época, o cinema, conseguia entregar uma variedade de temas, fincando raízes e criando gêneros que seriam explorados na década seguinte. Nas décadas seguintes, melhor falar. Vale lembrar que naquela época, apesar dos apesares, já começava a ter os primeiros movimentos de representatividade negra nas telas. Atores e atrizes como Debbie Allen e o Delroy Lindo, atores que foram dessa época e resistiram aos preconceitos, estão até hoje entre nós e ainda estão dando realmente exemplos de representatividade nas telas, trazendo realmente a história do cinema desde o início até realmente os tempos atuais. No caso do Delroy Lindo, é até importante citar que até o momento desse vídeo ele vai fazer parte daquele retorno bem promissor do Blade feito pelo Mahershala Ali, né, e tal.
E ele tá cotado pra estar realmente no elenco desse Blade. E, cara, tem tudo pra ser bom e é muito promissor esse filme. Merda de promissor, porra, caralho. Promissor. Promissor, o Blade é promissor. O filme que o cara queria sair do meio do projeto. Meu Deus do céu. Quando chegamos nos anos 60, vemos uma Hollywood com a base mais estabelecida. Tínhamos romance, faroeste, ação, aventura, terror, suspense e filmes asiáticos. Todas essas bases já foram exploradas e algumas delas tinham nomes de peso, como o Akira Kurosawa no cinema asiático com os clássicos Céu e Inferno de 1963 e Yojimbo de 1961. E aqui no suspense ocidental tínhamos o Alfred Hitchcock com seu icônico Psicose de 1960. Com as bases já feitas e com tudo realmente já construído, agora era o tempo de testar novas linguagens, pois o caminho das pedras já foi concluído. Então era hora de explorar essas bases ao máximo, criando novas formas de contar histórias. E como na antiga década as produções se focavam em narrativas sobre moral, costumes e sobre uma sociedade mais conservadora, nessa década alguns tabus foram quebrados e assuntos polêmicos receberam holofotes, desnudando assim a pureza de algumas sociedades ao redor do mundo, principalmente a brasileira. No Brasil tivemos Macunaíma, de 1969, uma adaptação do original de Mário de Andrade, que conta a história de um anti-herói negro do sertão que vira branco, socialmente falando. Tínhamos também Os Fuzis, de 1964, que a história gira entre uma corrida contra o tempo, onde o protagonista tenta impedir uma população faminta de saquear um depósito de comida para não sofrerem um destino pior do que a própria fome. Além também, tínhamos o Vidas Secas, tínhamos também o Deus e o Diabo na Terra do Sol, e outros filmes que retratavam, através da arte, algumas das mazelas do Brasil que sempre foram escondidas pela mídia. Pelo mundo, em 1961, por exemplo, o diretor Blake Edwards apresentou para o mundo A Bonequinha de Luxo, onde a atriz Audrey Hepburn interpreta Holly Golightly, uma acompanhante de luxo que sonha em se casar com um homem rico para virar uma estrela de Hollywood. Nisso ela vai passando por todos os podres da alta sociedade, mostrando uma crítica válida entre as futilidades do ser humano quando eles possuem grandes riquezas. Tudo isso condensado numa comédia romântica bem leve. Também tivemos em 1964, com a direção de Kako Yannis, o quase experimental Zorba o Grego, um filme que foi todo rodado em ambiente externo, lá na ilha de Creta, na Grécia. No filme, duas figuras totalmente opostas se encontram. De um lado temos Zorba, interpretado pelo Anthony Quinn, um homem embebedado pela vontade de viver, totalmente simples e despossuído da vida, que gosta de falar de tudo e todos. E de outro temos Basil, interpretado pelo Alan Bates, um escritor em crise criativa e existencial que viajava pelo mundo em busca de um rumo na vida. E a história gira em torno da existência desses dois polos totalmente opostos tentando encontrar o sentido na existência um do outro. Fala sobre depressão, fala sobre amores perdidos e outros mais. E isso que eu tô falando só de cinema nessas duas décadas. Na música tivemos nomes como Billie Holiday, Diana Ross, Ray Charles, Nina Simone, Sarah Vaughan. Basicamente, todo o panteão da música negra que nasceu nos anos 50 ganhou mais força nos anos 60. E um exemplo forte disso é que tem até nos dias de hoje, no caso, é a própria Aretha Franklin. Ela compôs a fantástica música One Step Ahead e anos depois ela foi sampleada primeiramente pelo Mos Def na música Miss Fat Booty e décadas depois ela foi sampleada de novo pelo rapper G.A.D. na música Surround Sound, que teve a participação de 21 Savage e Baby Tate. No panteão nos anos 60, e também tínhamos lendas como o Stevie Wonder, que estavam no auge naquela época.
Naquela época também era vista as primeiras pautas para os direitos LGBT, principalmente em cantoras como Gladys Knight e em grupos como Arkbell and the Drells e outros mais. Sem contar que nos quadrinhos nós tivemos a primeira aparição de um herói negro. E não foi o Pantera Negra. No. Wait. É isso mesmo, ele não foi o primeiro. O Pantera Negra não foi o primeiro. Ele foi mais famoso e lembrado, mas ele não foi o primeiro. É um erro que muitos cometem. O primeiro registro de um herói negro foi em 1950, na Pittsburgh Courier. Essa que foi se chamar logo depois, assim, Dell Comics. Lá na Dell Comics tinha um herói negro, certo? E ele se chamava Lobo. Ele foi o primeiro a aparecer e a estrelar a sua primeira série de quadrinhos com o mesmo nome, com um tema mais faroeste, no caso. Antes do Lobo, tivemos a All Negro Comics, de meados de 1947, que era a primeira revista a ser criada por uma equipe exclusiva de afro-americanos. E isso foi criado realmente pelo Orrin C. Evans, e os principais personagens do All Negro Comics eram a Ace Harley e o Lion Man. Era uma antologia, não tinha uma história só do Ace Harley, tinha de vários outros, até algumas com humor mais pesado, o chamado humor negro, lá nos Estados Unidos, chamado de Dark Humor, que eram os que mais chamavam a atenção dos leitores. Uma coisa que era engraçada sobre o All Negro Comics, e até um pouco hipócrita, dependendo da perspectiva, é que muitas das histórias, principalmente as histórias de humor negro, faziam referência a drogas, mas em todo o final de All Negro Comics tinha realmente um capítulo de uma pequena historinha que eles faziam em conjunto com o serviço público chamado Lembre-se, crianças, o crime não compensa. Então eles faziam realmente essa história para incentivar os jovens a não usar drogas, mas basicamente quando você olhava todo o espectro do quadrinho parecia algo meio cômico, sabe? Mais uma piada de humor negro, porque, pô, todos os personagens estão usando drogas e só agora vocês estão falando para eu não usar drogas. Aí fica meio estranho mesmo, mas todo o capítulo realmente tinha essa historinha chamada Lembre-se, crianças, o crime não compensa. Mas voltando, aí só depois que nós tivemos realmente o Pantera Negra. Mas assim, é inegável realmente que ele teve algum tipo de impacto, ele teve um impacto muito grande realmente na cultura dos quadrinhos dos anos 60. Ele teve um impacto maior do que esses dois? Parcialmente, porque para as pessoas que já conheciam o Negro Comics e já conheciam o Lobo, ficou realmente parecendo mais um herói. Mas para as pessoas que não conheciam esses dois, foi um impacto muito grande, pois o Pantera Negra chegou realmente numa edição do Fantastic Four e era numa editora em crescimento, que era a Marvel Comics. Então, de fato, teve um impacto para aquelas pessoas que não conheciam o Lobo e nem o All Negro Comics. Mas para aquelas que já conheciam, ficou tipo, mais um herói negro que estão tentando emplacar. Mas para você ver, até mesmo nas décadas mais conservadoras, que eram os anos 50 e os anos 60, eles falavam realmente de assuntos até muito pesados. Por exemplo, o próprio Zorba ao grego, eles falavam um pouco até de desistência da própria vida. Era bem estranho realmente, mas é bem necessário de falar isso, porque não tinha espaço, então, de fato, era importante manter realmente esse tema em filmes mais mainstreams e tal. Então, e foi um assunto bem colocado no filme e que ajudou realmente toda a narrativa do mesmo. Mas você vê que nos anos 60 realmente a gente tinha esses temas já sendo aplicados no mainstream, certo? Mas é nos anos 70 que realmente a coisa vai começar a mudar de figura e que as cartas, de fato, que outras cartas vão ser colocadas na mesa. Continuando o caminho, o cinema da década de 70, como esperado, continuou todo o legado de exploração das fundações da sétima arte das décadas de 50 e 60, explorando alguns temas e quebrando alguns tabus. Nos anos 70, esses gêneros principais citados lá atrás começaram a ter releituras e subgêneros, e novos diretores e atores se destacaram na época por não seguir a cena mainstream e focarem em algo mais artístico para suas obras.
Nessa década foi registrado um surto de filmes com uma temática mais realista e com uma notável ousadia dentro dos seus roteiros. Junto a isso, também havia um domínio técnico de fotografia e outras técnicas conhecidas e desconhecidas que enchiam os olhos daqueles que prezavam por todas essas características ao máximo. Mesmo sendo uma época de mudanças, alguns dos temas que ficaram famosos na década passada também tiveram muito espaço aqui, como os thrillers policiais e as histórias de gangster. Muitos dos filmes que tratavam desses temas voltaram com um vigor nunca visto antes. A guerra também era um assunto pertinente, mas não como uma ficção inspiradora, mas como uma crítica às suas consequências, mostrando os principais causadores dessa guerra e apontando o dedo em direção ao pivô inicial das mesmas. Entretanto, mesmo com o aumento da dramatização da guerra, também realmente tinha espaço para o humor dentro desse tema. Por exemplo, nós tivemos o sarcástico MASH, de 1970, que fala sobre uma unidade móvel de médicos do exército americano que estava estacionada realmente no meio da Guerra da Coreia, e basicamente a história gira em torno do hospital da unidade MASH dentro da Guerra da Coreia. E então eles utilizam realmente a sátira para satirizar realmente os malefícios da guerra, mostrar realmente as sequelas, claro, de uma forma mais cômica, afinal era uma sátira, e realmente ter essa liberdade de mostrar um pouco mais realmente da Guerra da Coreia, tratar realmente desse tema, só que em meio de uma comédia um pouco mais leve e utilizando realmente umas pitadas de humor negro. Na mesma época, na área de thrillers comerciais, nós tínhamos o The French Connection, ou Operação França, de 1971, que conta a história de Jimmy Popeye, um policial que usa métodos fora da lei para desarmar uma rede de tráfico humano francesa que estava se instaurando em Nova York. E uma coisa que é muito engraçada é pensar que, inacreditavelmente, o Operação França, ou The French Connection, tem muito do que Sound of Freedom apresentou em 2023. Só que, pelo que parece, Sound of Freedom é muito mais delicado, é um assunto muito mais delicado do que a Operação França. Por mais que os temas eles sejam conectados, desculpa a piada, gente, The French Connection, conexão e tal, por mais que os temas sejam conectados, o Sound of Freedom, no caso, é muito mais delicado porque mexe com crianças, no caso, certo? Mas, assim, os dois falam basicamente da mesma coisa. Desculpa eu não saber tanto realmente de Sound of Freedom, porque ele é um filme que não tá no meu radar e nunca vai estar no meu radar, mas eu respeito ele pela coragem de estar tratando desse tema, principalmente em pleno 2023. Inacreditavelmente também, a música dos anos 70 foi bem protestante. Tivemos artistas como Village People, The Manhattans, Michael Jackson, Marvin Gaye, Carole King, Roberta Flack, Queen. Basicamente, muitos desses artistas eles protestavam politicamente sobre seus temas. O tema da representatividade LGBT era muito forte, principalmente porque na época estava acontecendo um surto de AIDS no mundo, então muitos artistas falavam disso. Indo para a representatividade brasileira, nós tivemos o maior nome realmente que falava em relação aos cuidados da AIDS, né? Que era realmente o Cazuza. Também tínhamos realmente Gilberto Gil, tendo realmente influência política. Tivemos Elis Regina, Caetano Veloso, Cazuza e outros mais, realmente que tiveram realmente muitas participações políticas, mesmo depois realmente dos eventos de 1964. E aí realmente cabe a vocês se é ditadura ou regime e tal, isso é mais realmente político. Eu costumo dizer os eventos de 1964, porque aí define realmente a pessoa que quiser chamar de ou ditadura ou realmente de regime, certo? Mas mesmo depois dos eventos de 1964, eles continuaram sendo realmente artistas muito políticos e foram realmente representados, criaram realmente o seu legado em cima realmente de serem artistas políticos. Então, nós tivemos muito dessa representatividade brasileira sendo vista realmente no mundo nos anos 70. Na literatura, acredito que o que mais me impactou em relação aos anos 70
foi realmente o Lanterna Verde do O'Neill, que ele fez com que o Hal Jordan discutisse sobre racismo no meio da HQ do Lanterna Verde. Era uma história separada, não era cânone, mas realmente era um tema que tratava realmente sobre racismo mesmo. Eles discutiram, eles fizeram o Hal Jordan discutir sobre racismo com realmente uma pessoa que ele havia salvado, no caso. Então, cara, também é algo que impressiona bastante, que já naquela época já começava realmente as discussões dentro do ambiente mainstream, dentro do ambiente dos quadrinhos também. Porém, entretanto e todavia, dá para dizer que, entre muitas perspectivas, a década de 70 foi um enorme corredor entre os tempos, pois poucos eventos realmente aconteceram. Tivemos realmente muitos eventos em relação à música, tivemos realmente em relação ao cinema, mas numa certa perspectiva, ou num punhado, ou num conglomerado de perspectivas, ele é mais um corredor do que uma década que causou realmente grande impacto, certo? Porque a década de verdade é realmente os anos 80 que está chegando logo depois. Então chegamos nos anos 80. Na década de 80, eu acredito que essa década é a década mais cultuada do nosso tempo, pois, apesar dos apesares, é uma década onde o entretenimento firmou novas e imortais fundações que se replicam ao passar dos tempos, sem contar que muita coisa dos anos 80 é atualizada e repetida dos tempos atuais. E uma parte do entretenimento que mais relembra os anos 80 é o próprio cinema. É dito e confirmado que os anos 80 removeram as antigas fundações e colocaram no lugar novas fundações que são seguidas até hoje. Foi uma época marcada pelo avanço tecnológico e pela popularização do chamado cinema blockbuster. Os blockbusters, para quem não sabe, são filmes que chamam a atenção de um público para um determinado tema ou para um determinado gênero. É um produto famoso, com um alto investimento de marketing que afeta várias áreas do entretenimento. Uma parte engraçada desses blockbusters e tal, que ficaram famosos e se tornaram lendas no cinema, é que uma boa parte, ou se não a maioria desses blockbusters, eram anteriormente tiros no escuro, apostas arriscadas de diretores que confiavam na sua ideia e arriscaram de tudo para lançar as suas obras. Então, antes eles eram apenas ideias que para um público geral não daria certo, mas realmente acabaram dando certo por conta da aposta dos seus criadores. Um bom exemplo disso também é a história do ET, o extraterrestre, de 1982. Não a história do filme, mas a produção dele, que é uma sucessão de tentativas no escuro que resultou em um dos maiores sucessos do cinema, basicamente um blockbuster. E tem outro filme também, que no caso é o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, que também foi a mesma coisa. Então, de fato, são dois filmes que eram ideias que não sabia se ia dar certo, mas no final, por conta dos seus criadores acreditarem na ideia, acabaram realmente dando certo e hoje são filmes lendários, que basicamente marcaram franquias de sucesso nos anos 80. Mas isso não é assunto pro vídeo. Talvez realmente numa segunda temporada, ou então na segunda temporada de Story Notes Podcast, eu falo um pouco mais sobre as ideias e tal, de como surgem as ideias, como é que é realmente o brainstorm, e de como essas ideias são descartadas, ou então reaproveitadas e outros mais, certo? Enquanto isso, só deixa o like, se inscreva no canal e comenta para mais conteúdos aqui da Story Notes. Voltando para o assunto, a década de 80 também foi o nascimento de clássicos como Blade Runner, de 1982, e Touro Indomável, de 1980, com Robert De Niro. Nessa década também estava nascendo a cultura cult no audiovisual, onde as pessoas, na sua maioria estudantes de cinema, celebram filmes undergrounds e clássicos de determinados gêneros da década passada. Dependendo da obra, a cultura cult também pode transformar um filme em cult antes do tempo. Um exemplo da própria década de 80 é um dos maiores, se não o maior, filme do diretor britânico David Lean,
que é o chamado Passagem para a Índia, de 1984. Esse filme é ambientado na Índia na década de 20, durante o domínio britânico do país. Ele gira em torno da acusação de abuso sexual feita pela personagem Adela, interpretada pela atriz Judy Davis, contra o personagem Dr. Aziz, interpretada pelo ator Victor Banjari. Ela acusa o Dr. Aziz de praticar o crime nas cavernas de Marabar, localizada no distrito de Jehanabad, na Índia. E durante a resolução desse caso, o filme aproveita para explorar temas como racismo, imperialismo, religião e impacto cultural, enquanto o problema central está sendo resolvido. A estrutura é até bem parecida com o Bonequinha de Ouro, lembra? Um problema grave no centro e vários outros problemas sendo explorados ao redor do plot principal. A única diferença é que esse não é realmente uma comédia leve como é o Bonequinha de Ouro, e sim quase que um thriller investigativo. Sobre os outros caminhos do entretenimento, como a música e a literatura, é claro dizer que após a década de 70, os protestos a favor de certos temas da sociedade atual vinham se apagando aos poucos. E não, eles não deixaram de ser importantes. Longe disso, é que a própria sociedade foi alocando eles em seus respectivos holofotes, tendo em vista que esses mesmos temas já foram abordados até mesmo em criações mainstream. Ou seja, os tabus da sociedade aos poucos não eram mais tabus, e sim discussões, sejam sociopolíticas ou não. E essas discussões eram alocadas em espaços onde eles teriam o seu próprio holofote e esse próprio público iriam procurar sobre esses temas ou teria esse público para esses temas. É importante frisar que as pessoas criavam obras para esse público, não adaptavam, não injetavam e não forçavam. Naquela época, era sabido dizer que existiam diretores que faziam de tudo para todo mundo. Em outras palavras, o público tinha mais liberdade de escolha no seu entretenimento. É engraçado saber disso, que a tecnologia tira um pouco da nossa liberdade de expressão, pois naquela época as pessoas tinham realmente a escolha de eu quero ver um filme político, então eu vou atrás de um filme político. Se eu quiser realmente ver um filme mais família, mais blockbuster, eu vou atrás de um filme mais blockbuster. Hoje em dia não é tão assim, sabe? Mas realmente naquela época era bem dividido e bem mais organizado. Pronto, é agora realmente que vai começar a verdadeira brincadeira aqui realmente nesse vídeo, pois após a gente falar realmente das 4 principais décadas, nós iremos realmente abordar os principais pontos de vista dos dois lados e tirar realmente uma conclusão, claro, baseado na minha opinião. Então, se você chegou até aqui, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para mais notificações. Como dizem os conservadores, atualmente nós estamos vivendo uma guerra cultural, com dois lados medindo as suas forças e usando o entretenimento como massa de manobra para o público. Fazendo uma própria leitura do entretenimento em geral, nós sempre tivemos o chamado cinema político, onde diretores e roteiristas de diversos países passavam as suas visões de mundo e faziam críticas ferrenhas aos lados da política. Isso acontecia bastante no cinema underground, pois filmes como o Dr. Strangelove, de 1964, o Z, do Costa Gravas, de 1969, também tinha o Salário do Medo, de Henry Clouseau, de 53, e também tinha o Discreto Charme da Burguesia, do Buñuel, de Luiz Buñuel, de 1972, são apenas alguns dos exemplos de filmes que exploravam a política de forma mais orgânica. Tão orgânica que hoje são exemplos para qualquer estudante assistir, realmente. Então, de fato, como eu odeio política, no caso, então os estudantes de política podem assistir esses filmes, certo? Eles estão disponíveis aí nos serviços de streaming, mas para mim realmente eles nunca vão estar no meu radar, infelizmente. E perceba que eu foquei no orgânico, porque esses filmes eles têm uma crítica tão natural que não parece algo artificial. E falando em artificial, esse é o principal problema do cinema político atual, principalmente o cinema político brasileiro. Tanto que eu tenho até um apelido, que se encaixa realmente perfeitamente na descrição desses filmes mais atuais, que é o que eu chamo de
Filme pastel. E o que é um filme pastel? Um filme pastel realmente é aquele que se diz que é bonito na propaganda, as pessoas dizem que é bonito, todo mundo diz que é bonito, mas no final é vazio por dentro. É um filme que só serve para encher a bola do diretor. Um exemplo? Um exemplo aqui que eu posso dar É Bacurau. Eu estou sentindo uma treta! Bacurau é um puta filme pastel pra mim, velho. E olha que assim, eu dei 2 chances pra Bacurau. Eu olhei assim, velho, e disse... Teria sido melhor ir ver o Pelé. É claro, hoje em dia já foram criados filmes que não são filmes pastéis e que têm as suas camadas. Por exemplo, o filme Jardim das Aflições é um material imortal, velho, imortal. Vocês têm que assistir. Outro exemplo também é o Alto da Resistência, da Natasha Neri, porque por mais que seja um documentário, ele se classifica realmente como um filme que não é um filme pastel. Ele realmente tem suas camadas, tem suas críticas, a crítica também é orgânica, então é outro que eu recomendo também que vocês devem ver. Mas o famigerado Bacurau, que é cheio de camadas, e tem tanto carisma, tanta camadas, não passa de um filme pastel para ficar inflando o ego do diretor e inflando o ego realmente dele só porque ele participa de um lado e tal. Não presta, o filme não presta. Pra mim, realmente não prestou, velho. Mas a gente já falou de muita coisa, mas vamos partir realmente para o grosso da situação, que no caso são os pontos de cada lado. Eu queria dividir isso em 6 pontos. 3 de um lado, 3 de um outro. Eu sei que existem realmente mais pontos e tal, mais pontos de vista, tanto da esquerda quanto da direita, mas eu queria realmente só dividir em 6 pontos para chegar realmente no meu ponto central. E então, realmente, vamos estar dividindo isso e tal, e são realmente pontos mais gerais em relação realmente a cada lado. Do lado esquerdo da coisa, nós temos 3 pontos cruciais, sejam em obras que são engessadas com essas idealizações deles, ou realmente com obras que são de fato criadas por eles. O que eles dizem realmente na maioria das vezes? Eles dizem que, primeiro, a cultura mundial nunca privilegiou pessoas de cor e elas sempre foram apagadas da história. Segundo, eles dizem que o entretenimento mundial sempre acumulou tabus sobre temas sensíveis e nunca deu holofote para isso, como feminismo e outros temas. E ele diz que as pessoas LGBTs, né, sendo realmente homens bis, mulheres bis, gays, trans, lésbicas e outros mais, elas são invisíveis perante a arte. Bom, eu acabei acidentalmente respondendo esse primeiro ponto quando nós viajamos através das 4 décadas anteriormente. Afinal, desde a década de 50 existiam pessoas negras ingressando no entretenimento e na arte no geral e se saindo bem. Claro, é inegável que também naquela época existia muito racismo, principalmente na Europa dos anos 50. Mas também é inegável que toda a base do jazz que nós temos realmente hoje era realmente advinda de pessoas negras. Então, de fato, por mais que tivesse muito racismo, também realmente haviam pessoas negras que ingressavam no entretenimento e tinham realmente o seu sucesso. Tanto que realmente em diversas vertentes, muitas pessoas de cor, independente realmente de qual área do entretenimento você escolhesse, haviam realmente pessoas de cor pavimentando o caminho para que nós tivéssemos mais representatividade hoje. Então, falar isso nos tempos de hoje, onde as coisas realmente estão mais equilibradas, onde nós temos realmente um legado inteiro de pessoas negras no entretenimento que fizeram sucesso e que estão fazendo sucesso, falar isso hoje é basicamente engessar um discurso de basicamente alimentar o marketing do ódio. Então, de fato, realmente, falar que a cultura mundial nunca privilegiou pessoas de cor é realmente uma ignorância, sendo realmente que nós temos um legado muito grande e um caminho pavimentado muito grande de várias pessoas de cor se dando bem realmente no mercado de entretenimento e também de outros mercados em geral. Sobre o segundo ponto é mais ou menos, é um sim e não, sabe? Porque sim, o entretenimento mundial antigo, ele deu pouco espaço para falar sobre esses temas, principalmente saúde mental,
E não, ele não acumula tabus. Afinal, filmes sobre tabus e temas mais complicados existem, mas eles são esporádicos. E criações esporádicas são de exclusiva responsabilidade do criador da obra. O cinema underground nasceu também justamente para dar holofote para esses filmes por conta da esporadicidade dessas criações. O mercado de Hollywood estava começando a andar mais rápido e a passos ainda mais largos, e esse cinema de temas mais pesados foi criando realmente o seu próprio holofote. Tanto que a preocupação deixou de ser procurar o holofote de Hollywood e passou a ser mostrar a Hollywood que este mercado existe e tem público e que esses temas são procurados. E funcionou. Tanto que recentemente nós tivemos filmes undergrounds, considerados undergrounds, concorrendo, por exemplo, no Oscar de 2021. Esses que são realmente, por exemplo, o In the Same Breath e o The Velvet Underground. Sem contar os jogos e os animes realmente que falam realmente de temas como saúde mental, como racismo e tal e outros mais. E pronto, um jogo realmente bem blockbuster da Ubisoft que fala realmente sobre temas de racismo e tal e outros mais, de uma maneira mais descontraída, contido realmente naquela estrutura de história, é o próprio Watch Dogs 2, que ele fala de racismo estrutural e fala realmente de exposição indiscriminada à tecnologia, nas entrelinhas. Mas ele fala, sabe? Ele teve espaço para falar. Então, de fato, o entretenimento mundial, hoje ele dá espaço, mas o antigo, de fato, ele não deu espaço. Então, assim, antigamente a gente não tinha realmente muito espaço, agora a gente tem. E não existe realmente essa de acumular tabus, que o cinema antigo acumulava tabus. Porque realmente, por mais que a gente tivesse pouco espaço, ele realmente se esforçava para falar um pouco mais sobre esses temas. Então, acredito que, de fato, não tem nenhum tabu para se acumular. Todos eles já foram explorados e todos os temas já foram explorados. O terceiro é quase a mesma coisa do primeiro ponto. Sempre existiram artistas LGBT, tanto no mainstream quanto no underground, e de fato houveram realmente exclusões sobre esses artistas ao longo do tempo. Entretanto, porém, todavia, não foi a exclusão que os afetou, e sim o próprio público. Afinal, eles sempre foram nichados, os artistas LGBT sempre foram nichados. Por mais que a sua obra eles tivessem a intenção de mirar no público geral e outros mais, eles acabavam falando realmente com o seu próprio público. Só depois nós tivemos artistas de peso mirando realmente no mainstream e achando realmente seu lugar dentro do mainstream. Mas realmente hoje eles meio que sofrem o que eu chamo de síndrome do Ouroboros, sabe? Porque os artistas do mainstream eles conseguem realmente chegar ao mainstream, eles conseguem achar o seu lugar ao sol dentro do mainstream, só que a gente tem que lembrar que artistas LGBT eles são automaticamente politizados, então eles sempre vão trazer políticas nas suas obras. E por eles sempre trazerem políticas nas suas obras, eles acabam voltando ao nicho, saindo do mainstream, saindo do público geral e indo para o público nichado. Então, de fato, eles sofrem essa síndrome de Ouroboros, eles chegam realmente ao ponto do mainstream, eles têm realmente seu lugar ao sol, mas por eles serem automaticamente politizados desde a raiz, eles acabam realmente voltando para o nicho e todo o seu conteúdo lentamente volta para o nicho sem nem mesmo eles perceberem. Então, de fato, sempre vai ser assim. Eles vão aclamar que tá sendo invisível, aí eles vão pro mainstream, só que como eles são realmente uma pessoa mais politizada, eles voltam realmente para o nicho e voltam realmente para aquela bolha que eles sempre estavam antes. E sempre quando eu vejo alguém apontando essa síndrome do Ouroboros dentro da cultura de artistas LGBT, eles são realmente atacados e o próprio público LGBT, ou então os próprios artistas LGBT, eles acabam realmente atacando o brasileiro médio, dizendo a culpa é do brasileiro médio. Mas não é deles mesmo, sabe? A síndrome de Ouroboros eles vem da raiz do indivíduo, então de fato é deles, não é da gente, sabe? Então realmente é uma coisa que eles têm que melhorar e não realmente a gente que tem que levar a culpa. Indo para o lado mais à direita da coisa, nós temos também 3 pontos.
O primeiro ponto diz manter a originalidade das obras e das suas adaptações, agradando o verdadeiro público da obra original. O segundo ponto diz manter os temas políticos e sensíveis dentro das suas próprias áreas e não jogando eles para o mainstream. E o terceiro ponto diz não trabalhar temas como homossexualidade em obras infantis. Olha, de fato eu concordo em manter a originalidade das obras, porém eu acredito que falta uma maturidade por parte do público em relação às adaptações. Eu entendo a vontade de ver aquela obra nas telonas e tal, e como isso vai afetar outras pessoas que não podem acessar ou que até não se interessem pela obra no seu estado original, como as pessoas mais velhas, por exemplo, mas eu também entendo que tem certas obras que precisam ser adaptadas para aquele público acostumado com aquela linguagem que está sendo utilizada para aquela adaptação. Uma coisa que deve ser lembrada também é que quando ocorre uma adaptação, seja para anime ou para outra mídia, é sempre feito um trabalho para exaltar a obra original junto com a adaptação. Então eu concordo em manter o mais fiel à obra original, sabe? Manter realmente 99% parecido com a obra original, mas eu também entendo que precisa haver um trabalho de maturidade para não ficar detonando a adaptação só porque não teve algo minúsculo, algo realmente que não ficou igual à adaptação à obra original dentro realmente daquela adaptação que eles estão realmente fazendo para o seu público ou para o público que eles estão mirando. Eu simplesmente discordo dessa afirmação. Filmes mainstream, eles podem tratar temas mais sérios, temas mais políticos, temas mais sensíveis. Os heróis mainstream, eles já trataram realmente disso, pois, quem já não lembra realmente de Watchmen? Watchmen realmente é o maior exemplo de tema político que já foi tratado no mainstream e muito bem tratado. Então, de fato, aliás, até a série do Watchmen da HBO, que também ficou realmente mainstream, ele é uma série de heróis que trata realmente de temas políticos. Então, de fato, não, eu não concordo realmente em manter nichado novamente, porque já estava nichado. Aí realmente eu não concordo realmente em nichar novamente filmes que falam realmente sobre essa política, só porque realmente algum grupo realmente do público, né, e tal, ele quer ver a mesma obra que ele viu realmente nos quadrinhos, ele quer ver replicada na tela. Não, realmente, isso eu não concordo. O que eu concordo que está dentro dessa afirmação é não engessar os temas políticos. Falar de política utilizando super-heróis é até bem fácil e pode ser utilizado realmente tanto na sétima arte quanto nos quadrinhos e tal. Só que esses temas políticos eles não devem ser engessados. O principal problema de hoje, que eu concordo que é um problema, é que todo tema político, seja de esquerda ou de direita, ele é engessado. Ele cai no filme como se fosse nada, não é trabalhado, e o filme realmente só ganha destaque só porque falou realmente sobre esse trecho em 15 segundos de filme. Então, de fato, realmente o que deve ser feito é que, existem obras, existem lugares realmente onde temas políticos são realmente retratados. Por exemplo, Guerra Civil, do Mark Millar, ele é realmente uma HQ bem política e ele fala realmente de temas políticos. Dinastia M também tem realmente a primeira chegada dos mutantes em Genosha, que tem muito conflito político envolvido realmente nessa chegada deles em Genosha. Então até a própria existência de Genosha é realmente por conta de um conflito político. Então, assim, tem espaço dentro realmente do mainstream, principalmente de heróis, que podem falar de temas políticos e eles devem falar sobre esses temas porque tem espaço. Mas nichar eles novamente, aí eu discordo. Sim, eu concordo plenamente com esse terceiro ponto. Não tem como você trabalhar a homossexualidade num desenho ou numa série PG-13 ou PG-14. Cara, por mais que a molecada de hoje em dia seja um pouco mais pra frentex, só viva no celular, no TikTok e tal, aquela coisa toda, e esteja absorvendo muito desses temas da internet por conta do próprio TikTok, não tem como você tratar realmente esses temas dentro de uma obra PG-13 e PG-14. Cara, quando eu tinha 13 anos,
A única coisa mais significativa da minha vida foi ter quebrado o queixo utilizando quebrado um vidro da frente do carro utilizando o meu queixo, porque eu desci avoado como é que se diz? Da ladeira com a bicicleta e eu quebrei o vidro da frente do carro com o queixo. É isso que criança faz besteira no caso. Ela não vai procurar saber em que gênero ela é, certo? Tratar desses temas em obras PG-13 e PG-14 só tem realmente um tipo de objetivo, que é realmente causar uma disforia de gênero generalizada, certo? Causar realmente uma disforia de gênero numa mente de uma criança que mal se desenvolveu ainda e causar realmente mais transtorno para a família daquela criança. Então, de fato, não. Em obras PG-13 e PG-14 não deve ser tratado realmente esse tipo de tema. Em obras 16 até pode encaixar, mas em obras 14 e obras de 10 ou PG-13 de fato não tem como, cara. 3 meses fazendo o roteiro desse vídeo, 18 versões. Eu poderia estar fazendo uma coisa mais divertida, eu poderia estar voltando com Playtime, já que eu tenho tantos jogos e uma máquina que pega. Mas eu decidi focar realmente nisso, justamente para fechar o assunto de política sobre minha parte. E após a gente fazer realmente tantas análises, analisar realmente o lado esquerdo, o lado direito, resumir 4 décadas de uma vez só, sabe, numa paulada só. Ainda tá faltando coisa, viu? Mas após a gente fazer esse trabalho todo, o que sobra, sabe? Sobra a gente ter realmente uma conclusão final do que é essa guerra realmente de conservador e woke aí na cultura pop, tá ligado? E o que é realmente essa guerra? O que a gente tira realmente dessa guerra, certo? Aí o que a gente tira é justamente que é uma guerra de egos. É marketing. E é um marketing um dos mais podres que eu já vi na minha vida, tá ligado? Porque é uma guerra que não faz sentido, certo? Mas que ganha força a cada dia e que ganha produções a cada dia e que mancha o YouTube a cada dia. Porque hoje, porra, você vê canal que se diz nerd, que se diz geek, que se diz muitas coisas, mas que no final só serve pra militância política, tá ligado? E também outros canais que são pop, mas que só servem realmente para militar pra um lado ou pra um outro, tá ligado? E isso, no geral mesmo, é algo que me dá até um certo asco, sabe? Porque falando como criador de conteúdo, falando realmente como escritor, certo? E uma pessoa realmente que não tá afiliada com nenhum desses lados, eu posso dizer pra você, velho, essa guerra, essa estúpida guerra de marketings, ela só deformou o entretenimento esses últimos anos, tá ligado? Porque, pô, e pra mim, velho, eu tenho medo realmente desse mercado. Eu não sei realmente como é que vai ser esse mercado. A gente até pode zoar, assim, dizer, esse jogo aí uou, que dá, aquela coisa toda. Mas no geral, pra mim, certo? Essa guerra, essa coisa realmente que tá acontecendo com o entretenimento, tá matando ele a todo dia, sabe? E eu não quero saber realmente de quem é a culpa. É dos dois, a culpa é dos dois, a culpa é de vocês. O entretenimento hoje é deformado, é indeciso, é incerto por conta dessa merda de woke versus conservadores, sabe? Porra, imagine só, a gente passou por 4 décadas, 4 principais décadas do entretenimento mundial e ainda deu realmente vazão algumas coisas dos anos 40. Olha só, a gente deu vazão para algumas coisas dos anos 40 também. Então, pode dizer que a gente passou por 5 décadas. Então, a gente passou por 5 décadas de entretenimento, certo? 5 décadas aqui no vídeo e várias décadas no mundo real para que nós, criadores de conteúdo, escritores, quadrinistas, cineastas, diretores, para no final a gente realmente
pegar e tá se rebaixando a grupos políticos que não vão consumir a sua obra. Querer agradar conservadorzinho que não gosta realmente de esquerda. Ou então agradar o wokezinho desempregado que acha que tá lutando realmente contra os negros. Imagine só, você tem que agradar esse tipo de gente para que o seu trabalho passe para realmente as empresas gerais de entretenimento, sabe? Imagine só, você realmente tem que estar agradando esse pessoal para que a sua obra dê certo hoje. Tem tanto tempo de história, tantas décadas de história, tanta coisa que a gente passou para isso. A gente se rebaixou a isso. É o que mais me deixa puto, sabe? Porra, você não pode escrever um livro, um HQ, uma coisa assim, sem falar sem falar de política e tal, ou então sem demonstrar uma, uma vazão política, sabe? Tipo, hoje, eu li Destro, eu gostei realmente de Destro. Eu também li realmente outros HQs que são realmente de criadores de esquerda. Mas assim, eu fico pensando, cara, se realmente eles não demonstrassem que são realmente ou de esquerda ou de direita, será que essas HQs dariam certo? Sabe? Eu fico pensando um pouco nisso, cara. E é o que me deixa mais triste, sabe? A gente tá se rebaixando a guerrinha política. A guerrinha política. Sabe? É o que mais me deixa puto. E. Meu Deus, velho. Tanto tempo pra isso. E eles não vão nem consumir. A gente se preocupa tanto em configurar, em deformar a nossa obra para eles não consumirem. Cara, é triste. É triste, de fato. É triste. Mas. E como consumidor, velho, você fica perdido. Sabe? Falando realmente. Não falando como um criador de conteúdo. Realmente, tanto de escrita quanto de YouTube, mas como consumidor você fica perdido. Porque se for no YouTube, você se inscreve no canal Nerd e o cara fala realmente umas coisinhas óbvias lá, tipo, quantos Playstations tivemos realmente na época, ou então qual é o jogo mais pica do Xbox, sabe? Aquelas coisas padrões mesmo que eles roubam que eles ficam roubando aí de revista digital, sabe? Eles falam isso um pouquinho, sabe? Faz essas pautazinhas meio bunda. Mas do nada o cara vira realmente um militante. Militante político, seja de direita ou de esquerda. Do nada o cara tá falando de comunismo. Não que tenha realmente algumas obras no entretenimento que falem realmente de comunismo ou de capitalismo. Realmente tem obras que falam disso, tipo Transmetropolitan, sabe? Mas eu tô falando que o cara, ele do nada, ele tipo, do nada diz assim, ó, o comunismo da Choquei. O comunismo da Choquei. Tipo, a lacração no suicídio da Jéssica Vitória. Porque é isso, sabe? Porra, é absurdo, sabe? É absurdo. Porque hoje, essa deformação no entretenimento, ela provoca realmente algumas anomalias que eu tenho visto, principalmente quando aconteceu essa coisa da Choquei. E uma delas que eu percebi é que esses canais, seja de esquerda ou de direita, eles preferem, sabe? Eles preferem fazer um vídeo monetizado, certo? Para monetizar com o suicídio dos outros. YouTubers grande, sabe? Médio pra grande. 500 mil, 1 milhão e tal. Esses YouTubers, ele tem mais coragem de chegar e, sei lá, e fazer um vídeo monetizado, ou então vários vídeos monetizados sobre o assunto, mas eles não têm a coragem de levantar um dedo para provocar realmente, para chegar lá e buscar os amigos da Jéssica, ou então os amigos do cara que se suicidou,
para prestar realmente umas condolências à família. É muito mais fácil para esses caras chegarem realmente a fazer um vídeo ultra monetizado, que vai te dar muito dinheiro em cima do suicídio dos outros, do que realmente chegar e prestar condolências à família que está lá destruída. É muito mais fácil o cara fazer um vídeo ultra político, fazer várias teorias políticas em cima de um suicídio, do que realmente o cara ir lá e prestar condolência à família. Sabe? O mundo de hoje tá estranho, velho. As pessoas de hoje, os criadores de conteúdo estão estranhos. Real, sabe? Eu quase não consigo mais assistir YouTube, sabe? No máximo, eu vejo ali uns clipes de música e tal. Mas agora que o computador chegou, cara, eu tô mais jogando do que vendo YouTube. E ainda bem, né? Porque olha essa raça que tá realmente comandando o YouTube agora. Eu não tô assistindo o filme. Porque olha o tipo de pessoa que tá dirigindo. Nia da Costa, tal. É triste, de fato. É só um desabafo, sabe? É só um desabafo desse final. Porque, sei lá, velho, eu não vejo muito futuro nesse entretenimento mundial, não. Eu acho que só vai daí pra pior. E eles vão se arrepender feio. E sabe de quem será a culpa quando eles se arrependerem feio? Nossa, vão botar a culpa na gente. Consumidor. Ah, vocês não consumiram minhas obras políticas. Ah, vocês não consumiram minhas obras que falam realmente de conservadorismo. Vocês não consumiram minhas obras que falam sobre conscientização da causa negra. Sabe? É isso. Eu, como criador de conteúdo, posso chegar, fazer umas piadinhas assim, dizendo, esse jogo é woke e tal. Mas por dentro, cara, eu tô sem esperança nenhuma no entretenimento mundial. Eu vou realmente ficar na trincheira de criar uma obra pela obra e não uma obra pelo movimento social ou pelo movimento político que está no hype agora, sabe? Falarei de política da minha forma ou quando realmente tiver espaço. Mas de forma alguma eu vou permitir realmente que regentes se rebaixe a esse tipo de gente aí não. Porque só sai obra ruim, velho. Obra sem sal e obra datada que se data rápido, em menos de 5 anos. Absurdo isso. Enfim, é apenas realmente um desabafo. E é isso. Muito obrigado por ouvir até o final. Esse foi mais um episódio do Story Notes Podcast. Meu nome é Storyteller Davis, sou escritor e roteirista de histórias e quadrinhos. E nos vemos na próxima. Até mais.